Existe um elemento posto por Deus como parte da maldição depois da queda, que ele tem uma função que nos traz muito sofrimento, mas ao mesmo tempo é sinônimo de que Deus tem misericórdia para conosco. Quando Deus colocou sobre o homem o elemento dor, que não existia até ali, até o final do capítulo 3 de Gênesis, ou pelo menos no começo do capítulo 3, não existia dor no mundo. As pessoas elas viviam sem sofrimento. Ao Deus colocar o sofrimento, que é mais visto, né, mais bem ou claramente absorvido pelo homem por meio da dor, do sofrimento físico, nós temos aí, evidentemente, algo que nos faz sofrer, que nos faz passar por dificuldades, mas ao mesmo tempo uma grande misericórdia do Senhor. Porque poderia ser pior. Há algo muito pior do que a dor. Pior do que a dor é Deus nos deixar continuar fazendo aquilo que fazemos em desacordo com a palavra dele e nada nos acontecer. Isso seria muito pior. Você está passando, né, e bate o seu joelho numa quina de um móvel. É claro que aquilo ali lhe faz sofrer, mas poderia ser pior. Existem pessoas que têm um certo tipo de doença que elas batem, se machucam e não sentem dor. Isso é um problema seríssimo para elas, porque é um problema para a vida delas. Como é que elas vão preservar a vida sem sentir dor? Sem saber que é necessário ter cuidado com os móveis pela casa, ter cuidado com um buraco, porque sem o elemento dor nós não damos a gravidade devida a estas coisas. Então a dor, apesar de ser um elemento da maldição depois da queda, é sim um elemento, uma forma de Deus demonstrar a sua misericórdia para com o seu povo. Quando nós sofremos pelos nossos pecados, quando a dor nos é colocada como um castigo temporário de Deus, nós devemos dar graças a Ele, porque poderia ser pior. Existem muitas pessoas que continuam no pecado por anos a fio, sem nunca perceberem nada, sem nenhum sofrimento. A vida deles vai muito bem, os seus negócios vão muito bem, a sua família aparentemente vai muito bem, mas isso não é para o benefício eterno deles, é para que eles amontoem sobre si brasas vivas. Então Deus derramará de uma vez por todas a sua mão pesada de juízo sobre estas pessoas. Se você tem sofrido, se você tem sentido dores, é porque é sinal que o Senhor tem misericórdia de você e da sua casa. Nós devemos sim agora, confessando os nossos pecados, pedir ao Senhor que nós possamos ser tratados a respeito deles. Mas não peçamos a Deus, retira-nos a dor. Nós vamos pedir agora, Senhor, resolve o problema do nosso pecado. Perdoa-nos, porque então o Senhor também retirará o efeito do pecado, que é o sofrimento. O sofrimento nunca é o problema é sempre o pecado. Oremos ao Senhor. Nós queremos dar graças a Ti, ó Deus, inclusive pelas nossas tribulações, que não se comparam, como disse o apóstolo Paulo, ao eterno peso da glória que o Senhor tem nos preparado na eternidade. Nós queremos, Senhor, reconhecer que o sofrimento é duro, que muitas vezes, Senhor Deus, nos faz mal, no tempo em que ele está sendo infligido sobre nós. Mas muito pior seria se o Senhor nos permitisse continuar fazendo o que faríamos, Senhor Deus, sozinhos. Se o Senhor nos abandonasse à nossa própria sorte, estaríamos perdidos. Mas graças ao Senhor, que nos deu o privilégio, Senhor Deus, de, por meio do sofrimento, refrear a nossa maldade. E assim, Senhor, nós somos mais uma vez alertados e estamos aqui para pedir perdão. Ajuda-nos, Senhor Deus, a Te servirmos melhor esta semana. E só poderemos Te servir melhor se nós vivermos em santidade. Santifica-nos. Ajuda-nos, Senhor Deus,
enxergando nos teus alertas, vê a tua mão de misericórdia. Limpa-nos, santifica-nos em Cristo. É o nosso pedido. Amém. Palavra de Deus, voltando agora a outro texto da Escritura, Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Versos 12 a 18. Dizem o seguinte: Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-lhe em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. O texto segue, verso 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação, se não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Amém. Assim como o Senhor proveu para Abraão um cordeiro para ser morto no lugar do seu filho, ele proveu o seu único filho para morrer no nosso lugar, e nós temos a certeza do nosso perdão. Deus seja louvado por isso, irmãos. Convido a igreja a se colocar de pé.